Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast aqui do Colégio Antares, hoje com duas feras aqui conosco, professor Rafael Gama, professor João Paulo Cláudio, que tem um nome muito bonito, por sinal, ele vai já comentar aqui. E aí, gente, a nossa ideia é trazer para você sempre um conteúdo de uma maneira irreverente, um conteúdo que acrescente na tua vida. Muitas das vezes tem temas que a gente não vai conseguir aprofundar em sala de aula por uma questão de tempo, tá? Ou algum tema que veio na cabeça também depois de ter dado essa aula, de sair de lá pensando em alguma coisa. Então, esse é o espaço para isso. E o mais interessante é que o podcast, independente da hora que você vai assistir, do lugar que você vai assistir, você vai estar acrescentando conteúdo. Você pode, de repente, estar nos assistindo aqui, esse programa, você pode estar na esteira da academia e vai estar aprendendo de uma maneira diferente. Não é isso? Mas, sem mais delongas, meu amigo Rafael Gama, como é que você está? Seja muito bem-vindo. O que é que você trouxe aí pra gente? Fala, moçada. Primeiro aí um grande abraço aos nossos alunos do Colégio Antares e aí qualquer aluno que está assistindo via YouTube e também ouvindo via Spotify, não é isso? Gente, primeiro saudações aqui ao João Paulo de História, meu brother aqui, meu chapa, como a gente fala. E eu trouxe aqui alguns assuntos do curso de férias do Colégio Antares, que a gente vai tentar aprofundar aqui um pouco. E também retomar um pouquinho aquele nosso aulão, né, João? Do dia 1º de julho, que a gente passou um pouquinho ali por cima, sem se aprofundar, e a gente vai pegar algumas temáticas para bater um papo legal para vocês. Uma homenagem ao nosso patrão, né? Nossa águiazinha aí. O Marcondes, a águia careca. É isso aí. E aí, JP, como é que você tá? Tudo em paz contigo? Rapaz, estou bem, dia 5 de julho, estava dormindo, até porque estamos aí mais ou menos de férias, né? Mais ou menos lendo em casa, mas com imenso prazer estou aqui e estarei também na quinta e na sexta no curso de férias. Nossa, prazer imenso, né? Prazer imenso estar aqui com o João Paulo Gugel, o João Paulo Fake, né? Que ele tenta a qualquer custo, olha para essa câmera, para a câmera do Rafael, para outra câmera, aqui, não sei para onde olhar, né? Como eu digo para os meus alunos, quem sou eu, né? Tá estranho aqui. Então, tentando de qualquer forma tomar meu nome aqui, só que a questão aqui é a antiguidade, né? E eu sou mais antigo aqui. A hierarquia, hein? Tenho 12 anos, ele tem 2. É porque aqui nós temos tendo um problema de propriedade, né? Nós temos tentando tirar meu nome, outra pessoa invadiu o nosso espaço, agora tivemos que reiniciar toda a gravação. Eu duvido que os alunos Antares você consegue acertar? saibam quem é esse ser. Quem foi que atrapalhou? Super hiperativo. Só faltava colocar o boné do MST para invadir aqui nosso espaço aqui. A gente tinha que começar desde o início. Bom, é isso. É isso aí. Maravilha. Então, vamos dar início aqui à nossa conversa, nosso bate-papo, nosso podcast. Mas se você sabe aí quem foi que invadiu o nosso estúdio, vamos dar uma dica, né? Ao longo do podcast, a gente pode dar dicas sobre essa pessoa. Ganha o quê? Vai ganhar uma passagem para a Ucrânia. Não tô brincando. O nome é curtinho, hein? O nome é curtinho. Olha a dica. Primeiro nome, bem curtinho. Meiga que só... O nome é curtinho, mas o juiz é mais curto ainda, né? Mais curto. Total. Bom, então, aqui, mais uma vez, prazer estar com o Rafael e estar com o João Cláudio, ou João Paulo, né? Porque fico usando meu nome, eu não sei para quê, mas enfim, é isso. E a gente vai falar hoje, cara, como é que você escolheu, né? Essa pergunta vai se estender aos dois também, esses dois férias aqui, como é que você escolheu os teus temas para o curso de férias? Qual foi o critério, baseado em quê? Bom, João, é assim, né? A gente teve um encontro já, tá? E vamos ter o segundo encontro, né? O que eu dei preferência? Bom, tem assuntos que eu até costumo colocar, não são assim tão prazerosos, né? Aquele negócio, tal, mas o índice de recorrência no Enem é gigantesco. Tem assunto que, show de bola, é bacana de assistir a aula e é bastante cobrado no Enem. Então, qual foi a minha preferência? Minha questão de lógica. Gente, é um curso de férias. Então, o que é que a gente precisa? Um tiro certeiro. Como assim um tiro certeiro? Eu foquei naquele chamado top 5 ali, o top 5 do Enem. Os assuntos que a geografia mais cobra desde 2009, quando vocês devem se lembrar, o Enem se tornou vestibular para as diversas federais aí do país. Então a gente tem, com certeza, no nosso curso de férias, a questão da geografia urbana, geografia agrária, que é um dos assuntos mais cobrados, questões ambientais, que aí você pode me ajudar. Questão ambiental, João Paulo aqui é da biologia, é aquele assunto meio coringa, né, João? Muito coringa, porque de repente na prova de química, prova de biologia... Aconteceu, inclusive, né? Foi uma questão do metano, não me recordo em que ano, que a gente ficou na dúvida. Foi até na época eu e o Felipe Custódio. E aí a química, a biologia e tal. Não, antes de 2009, quando a prova não tinha separação, né, praticamente, que você tinha as questões ali sem falar a área de humanas, ou linguagens, ou natureza,
Tinha itens que você pegava e falava, poxa, você quer o quê? Biologia, química, geografia, ou... Então, assim, e até um aluno me chamou a atenção que ele disse assim, a redação também. De fato, eu acho que em 2008 nós tivemos uma redação que o tema era desmatamento da floresta amazônica. Olha então, aí. olha que importante, super atual, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, direitos humanos de terceira geração, direitos humanos, a paz e a meio ambiente equilibrado. Por coincidência, lema da Revolução Francesa. Literalmente, por coincidência, os direitos humanos de 3 dimensões ou gerações. Liberdade, igualdade e fraternidade. Falaremos mais sobre isso hoje. Com certeza. Eu acho que isso aí acaba mostrando pra gente, num bate-papo como esse vai acontecer muito nos outros podcasts, que está tudo interligado. De alguma maneira, Demais. A gente não precisa saber a qual disciplina pertence. Precisa saber sobre o assunto. Sobre o assunto. É claro que quando você comenta com um especialista, já é uma outra realidade, não é isso? E até a parte também de geografia urbana vai trazer para problemas. Você vai poluição, você vai poluição sonora, você vai poluição visual, atmosférica, e leva para o campo da saúde também. Com certeza. Você traz para o campo da história, para a interdisciplinaridade, porque é impossível você falar de geografia urbana sem falar de revolução industrial. Então, quer dizer... Até na evolução, a gente fala de revolução industrial, a história do melanismo industrial, então está tudo muito interligado. Né? Então, a escolha foi muito assim, os assuntos. Pensando em quê? Recorrência, grau de importância. Então, de novo, vamos lá. Geografia agrária, geografia urbana, questões ambientais, e aí eu fiz uma mistura ali de geografia física. Por quê, galera? Porque geografia física, o índice de recorrência é menor, mas quando cai, eu costumo dizer para o aluno, são as questões mais difíceis. Então a escolha foi pensada nisso, índice de recorrência e dificuldade. Existem esses temas, por exemplo, eu me recordo bem que no ano passado eu estava abordando botânica com os alunos, né? Eles, não cai, esse assunto é chato, a maioria das pessoas não gosta de botânica, né? E aí a gente lá falando sobre isso, eu falei, gente, presta atenção, porque uma hora para outra eram 4, cara. Então o Enem tem dessas surpresinhas, né? Eram 4 de botânica no ano passado. E você pegar a última prova do Enem em geografia, a questão mais difícil foi uma de solstício, para variar. Então quer dizer, geografia e física. Então a ideia foi essa. E aí, João? História. Nossa, meus temas são muito prazerosos. Desculpa, Rafael. Incríveis, ó, cara. Desculpa, viu? Opa, mas pera aí, calma. Eu estou colocando porque geografia agrária é um tema que eu coloco que não é muito prazeroso. A galera não curte muito, mas o índice de recorrência é gigante. Os outros assuntos, calma aí, geografia urbana, questões ambientais, são maravilhosos. O alunado adora. Começar assim a arengar não é coisa de suburbano, né? Então, tem que arengar, né? Da Aerolândia. Da Aerolandiano. Cara, da Aerolândia para o mundo. Aerolândia. Cara, é o seguinte, temas. Claramente vocês viram que nas últimas provas nós temos o tema escravidão. Todos os últimos 8 vestibulares do Enem, pelo menos, nós temos pelo menos uma questão sobre escravidão. No ano passado tivemos mais de 2. Então, coloquei escravidão, coloquei dentro de História do Brasil escravidão, coloquei Brasil Segundo Reinado porque cai muito, e coloquei Brasil República, diversos temas. Exemplo, era Vargas. Exemplo, governo civil militar. Então, eu abordei Brasil Império e Brasil República em História do Brasil. Sendo que, quando nós formos abordar Era Vargas, dá para falar de tanta coisa, dá para linkar demais com geografia, com atualidades, dá para contribuir para vocês fazerem um tema bem melhor de redação, caso caia. Observem, certo? Nas minhas aulas sempre eu gosto de trabalhar sobre direitos humanos. Porque direitos humanos, você utiliza 99% das vezes quando você vai fazer uma redação do Enem. E eu provo isso em sala de aula, dependendo do que você perguntar, eu vou mostrar. Então, e História Geral? Nossa, História Geral. Eu coloquei, por exemplo, História Geral, Revolução Americana, até porque estamos no mês de julho, e Estados Unidos, nossa, 4 de julho, independente dos Estados Unidos. E Estados Unidos abordam, você vai falar de Segunda Guerra Mundial, eles vão ser um ator muito importante para a Segunda Guerra Mundial, para o mundo contemporâneo, quando falamos de terrorismo. Então eu gosto de dar uma base para vocês. Será que eles estão envolvidos em guerras, hein? Será? O senhor da guerra? João, só puxar aí um link que é interessante. Você está falando assim, as últimas provas do Enem, elas acabaram cobrando muita questão da escravidão. Independente, aí você falou da redação, né? Um link com a redação. Independente da escravidão, entre aspas, oficialmente ter acabado, oficialmente, né? Nossa, no Brasil, é interessante que a redação de 2012 do Enem foi o quê? Imigração para o Brasil no século XXI. Aí você vai dizer assim, onde é que o Rafael quer chegar com esse papo? Bem, imigração para o Brasil no século XXI, os 2 textos ali motivadores de apoio. Um sobre os haitianos e um sobre os bolivianos.
A gente sabe que esses bolivianos, sobretudo em São Paulo, boa parte acaba trabalhando em condições análogas à escravidão. Então, o legal também, gente, é vocês perceberem que a gente está batendo um papo aqui, você fala, a escravidão acabou. Peraí, acabou oficialmente. Mas aí, numa redação, você está falando da condição dos bolivianos em São Paulo e você puxa para as condições análogas à escravidão, naquelas oficinas de costura, principalmente, que é o que a maioria trabalha. Então, isso já trazia um repertório sociocultural. Norte e centro-oeste do Brasil também temos muitos casos sendo denunciados, lavouras de trabalho análogo. Estado do Pará, região norte, pega muito. Infâncias destruídas. Inclusive trabalho infantil também. E que, se eu não me engano, redação já também do Enem tem alguma coisa com trabalho infantil. É interessante que a não lembro o ano, mas opinião pública para isso, né? Porque, por exemplo, tem uma loja também, vou citar nome aqui, mas tem uma loja famosa na Europa inteira, Sim. que vende, né? Já se tocou aí, que vende produtos baratos, acessíveis, que quem vai compra, né? E que foi encontrado um bilhete de uma pessoa pedindo socorro, né? Uma vietnamita, se eu não me engano, pedindo socorro, dizendo que estava trabalhando em condições escravas. E isso é uma vergonha mundial. Isso é uma aberração para o mundo contemporâneo de uma vida, né? E história geral, além de independente dos Estados Unidos, porque mês de julho eu queria falar sobre isso e dá para falar sobre diversas, tipo iluminismo. Nossa, iluminismo é muito importante para construção intelectual de qualquer aluno em qualquer matéria de humanas. Então, tem um texto do Thomas Paine que eu coloco logo numa questão de Estados Unidos. Tem Revolução Francesa. Estava brincando. Revolução Francesa você começa pelo lema: liberdade, igualdade, fraternidade. Por coincidência mesmo, João, são os direitos humanos das 3 primeiras gerações ou dimensões. Direitos de liberdade, direitos de igualdade, que são os direitos, né, de igualdade, direitos sociais. E direito social, exemplo, previdência. Exemplo, saúde. Exemplo, educação. Será que isso contribui para alguma redação? Fala sobre o direito ao acesso a direitos humanos de segunda geração que começaram a ser colocados em prática no início do século passado, mas tem sociedades hoje em dia que não tem ainda isso. E direitos humanos de terceira geração. Nossa, toda temática, meio ambiente. Meio ambiente sendo debatido a paz mundial. Inclusive, essa questão do meio ambiente sendo debatida, né? Tem uma novela remake aí que eu confesso ser... Pantanal? Pantanal. Olha aí. Muito bom. Você assiste também? Sim. Quando eu posso, sim. Mais um. Não estou só. Não, quando eu posso, eu tô lá. Eu nunca assisti nenhum episódio da passada, assisti. Da passada, né? Que foi na Manchete, se não me engano. Eu também não era nascido nessa época aí. Não é comigo, não. Não. Cara, eles estão debatendo muito. Agora, claro, que tem as atualizações, né, dessa versão. Sim, tem claro. adaptações, né? Eles estão debatendo muito a questão das queimadas lá no Pantanal. Existe. Né? Então, isso está trazendo, a gente vê aí que coisa de ongueira. Não estou jogando polêmica para cima, mas de capa. Desse último governo nós temos aí vários incidentes, não há como negar. Né? Vários incidentes, acidentes, inclusive agora com a morte de 2 ambientalistas aí que está movimentando o mundo. Sim. Né? Totalmente uma casa aquilo ali. Foi coincidência. Coincidência, né? E eu estou vendo aqui já, não sei se o nosso aluno que está nos assistindo agora já está empolgado com isso também, cara, eu estou vendo já muitos temas para frente aqui do que a gente vem conversando. Eu estou vendo aqui já uns 10 podcasts. Quando você fala sobre esse tema do assassinato, né? Porque foi assassinato e não foi isolado. Tem gente que está querendo assumir que foi por conta... Eu quis, porque eu não gostava. Tem algo maior por trás daquilo ali. Eu lembro da missionária Dorothy Stang, né? Sim. Que foi assassinada brutalmente porque ela não aceitava que alguns não todos são assim, mas que alguns grandes proprietários invadissem terras de pequenos proprietários, de pequenos agricultores. Ela foi brutalmente assassinada. Lembra o Chico Mendes? 88. Que a todo momento tem determinados grupos que tentam destruir a memória, a imagem dessas pessoas importantes como Chico Mendes, como, enfim, de outras temáticas. O Mandela, como falamos no aulão lá, tem grupos que tentam destruir a imagem do Mandela. A imagem do Gandhi tentam destruir. Pode falar, para não sair tanto, senão me empolga aqui, vocês me conhecem. E aí eu lembrei também daqueles ODS, hein? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque quando vai falando muito de direitos humanos aí, e toca nessa questão ambiental, aquele ODS também, né? Todos eles, prato cheio também para biologia, para química, para sociologia, história, geografia. Ali é uma coisa multidisciplinar. Então é legal, nosso aluno também, quando puder, a gente dá uma pesquisada, vai lá, dá uma lida sobre cada um daqueles objetivos ali
do desenvolvimento Aí eu sustentável, posso falar que é agora bacana. uma bajulaçãozinha. As minhas turmas do Antares, dos segundos anos, esse ano eu coloquei para fazer um trabalho sobre ONU. Tinha que escolher um órgão. Legal. Rapaz, o que esses meninos trouxeram, o que esses meninos desabrocharam no falar, na pesquisa, eu fiquei encantado com o que aconteceu. Eu não vou citar nenhuma sala em especial, mas assim, pare para olhar depois alguns órgãos da ONU, o papel tipo a FAO. A FAO é muito importante. Tu imagina um aluno desse, cai um tema de redação, fome, e o aluno vai lá e cita FAO. Não, se cai não, caiu. A gente viu a prova agora da Unifor. O tema da redação foi exatamente fome e insegurança alimentar. Imagina. Aí entra a geografia agrária, que aqui, olha, eu quero me redimir. Não é chato, não, calma. É porque aquele assunto que às vezes o aluno, geografia agrária e tal. O índice de recorrência, Revolução Verde. Vai entrar transgênicos aí da área de biologia. Tudo para você falar de questão de fome, para falar de questão de segurança alimentar. Entra tanta coisa. E foi a redação agora, a última, gente, da prova da Unifor. Eu estou, inclusive, aqui tomando nota, viu? Estou anotando aqui já temas para a gente poder debater em próximos episódios. Mas nesse, eu sei que vocês trouxeram... É o trabalho, né? Exploração, análoga à escravidão. João Paulo quer escravizar a gente aqui. Ora. Isso, como é? Tu quer? Não. Ok. Vamos lá. Eu quero vocês brilhando. Quero vocês aqui no topo da onda desse podcast. Porque assim, a gente sabe que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais consome podcast. E são diversas áreas. Por quê? Porque traz um bate-papo, nós temos uma produção de conteúdo muito boa no Brasil. Tudo no Brasil é aquela questão do 880, né? A gente tem um muito ruim e tem um muito bom. Só que esse muito bom é muito bom mesmo. A produção de conteúdo que nós temos aqui no Brasil, ela é invejável. Tá? Eu digo até que é mais fácil que a gente conheça mais sobre a história do mundo do que eles, quando são proprietários de alguma página que puseram na história. Eu nunca me esqueço da vez que lá na Inglaterra eu perguntei para um cara sobre Darwin, ele disse que não fazia nem noção de quem era Charles Darwin. Quer dizer, no Brasil a gente faz questão de lembrar quem são as pessoas, pelo menos nós que estamos aí, né, buscando algum desenvolvimento cultural, intelectual, como os nossos alunos estão. Com certeza. Mas- Escutar no carro, escutar no banheiro. Acho que a facilidade, né? Canto, Facilidade do podcast, cara, eu mesmo tô direto. É No fantástico. carro ali, qualquer Eu adoro. engarrafamentozinho que eu tô Eu colocando escuto, os mais variados possíveis. Eu E escuto. o legal é a variedade também que tem. Variedade. Você vai do Tem de esporte, tudo, você vai tem pra de tem de tudo, tudo. tem de Eu escuto muito o professor Rock, eu acho que a gente pode falar porque ele é fantástico. Pode Xadrez indicar. verbal. Até mesmo aquele programa da bicicleta lá, que tinha um bicicleta lá que ele falava muita besteira, mas tinha um Igor lá que corrigia algumas vezes, né? Às Da vezes bicicleta, agora que eu me toquei aqui. Esse aí é. É eu tô lentinho. tentando É uma lembrar. marca de bicicleta. É Tempo dele. Lembrei. Que lembra Associei, muito. associei. Eu sou Ele da é Garol pra cá, ele já tá falando de que outra lembra marca. Associei, Mônica. associei. Fala besteira moada, Mas mas que não pode, o cara, também você não pode usar um instrumento como esse aqui pra estar bebendo, né? Pra cara, eu tava bêbado. Não, aqui quando tiver, já a nossa solicitação aqui já fica, né? O café, a água pra gente aqui. para defender o nazismo pode. Não, de forma alguma, Crime, né? isso aí é Liberdade lá. de expressão. Não, Defender mas um grupo racista, né? é a deturpação, né? Da atualidade. A questão de Deturpação dar do direito de direito a uma liberdade. opinião. Cuidado com o que você diz, porque você pode estar machucando pessoas que sofreram imensamente com tudo aquilo. Pergunta pra quem Historicamente. Inclusive tem um caso agora, esses dias agora, né? De um humorista aí que fez uma piada pesada com pessoas portadores de deficiência, né? Sim. Enfim. Há limite. Isso não é censura, isso é bom senso. Eu acho que, como eu sempre digo, o pai de toda a Constituição é o bom senso. Tem coisas que você não vai encontrar na lei, não vai encontrar dizendo que é proibido, mas o bom senso, meu amigo. Mas aí, João, É. tem aquela coisa principiológica para boa parte dos liberais, né? Norte-americanos, eles defendem que o princípio máximo que rege aquela nação é o princípio da liberdade. Para eles, eu não concordo com eles. Mas a sua liberdade não pode me privar, entende? Porque quando você tem liberdade para dizer o que quer, Eu concordo. se eu fizer parte daquela minoria a qual você está ofendendo, a gente não tem mais liberdade de transitar. Eu concordo. A liberdade Mas é porque mental. eles levam ao extremo o princípio da liberdade. Eu Talvez discordo. esse extremo é que seja o... Eu discordo. Eu não sei quem foi que falou, vocês que são do pensamento aí, mas que todo extremista não sei se é um burro a frase diz, né? Todo extremista é uma pessoa que acaba sendo ignorante, sendo leviana, né? Extremismo exacerbado. E lembrar que isso é muito lá nos Estados Unidos, né, João? Quando traz pra cá, a gente tem uma Constituição, Sim. tem coisa, tem Nosso alguns princípio freios aí, maior, nós temos o alguns. princípio maior é É dignidade diferente aqui, né? dignidade da pessoa humana. Questão Tem do uma respeito. diferença aqui. E por falar em Estados Unidos, né? Um dos temas que vocês trouxeram aqui para hoje, para a gente explorar um pouco nesse podcast, foi a crise
de 1929. Quando me vem esse nome na cabeça, eu falei Estados Unidos, porque o epicentro foi lá, né? Nova York. O epicentro foi lá. E galera, quando eu estiver aqui apresentando algum podcast, não é da minha área, que eu der alguma gafe aqui, estou aqui como mero espectador, estou aqui como aluno de vocês hoje, tá? Eu estou aqui como alguém que só vou poder opinar, obviamente, quando for dentro da minha área. Mas eu estou aqui como aluno aprendendo e confesso que está bom demais. Eu acho até que a gente podia selecionar de vez em quando um aluno para participar desse momento aqui. O que vocês acham? Isso é legal. Isso é bacana demais também. Que por mérito, deve estar aqui por mérito, seja na biologia, seja na história. Sim, por mérito, que ele conquiste esse direito de sentar à mesa dos adultos. Fazer pergunta aqui, né? Gostei. Ele pode ser o porta-voz, tá aí, uma ideia legal. Ele pode ser o porta-voz dos comentários dos outros alunos. Por isso que tem que estar aqui alguém por mérito, né? Massa demais. Aí as ideias vão fluindo, né? E aí, Rafa, o que é que você manda aí sobre a crise de 29 e 2008? Pois é. Aí era um tema que a gente tinha puxado para o aulão, né? No dia 1º de julho. Acabou sendo muito corrido, né? E aí a gente pensou o seguinte, a minha ideia é fazer um paralelo, né, entre a crise de 29 e a crise de 2008. Porque é interessante, primeiro uma semelhança, né? Ambas ali, o epicentro, Estados Unidos. Mas se, certo? Você pensa assim, 29, uma crise na maior economia ali do mundo, afetou vários países, imagina em 2008 que a globalização já está bem solidificada, né? Já está mais intensa. Então, assim, semelhanças, ambas iniciaram nos Estados Unidos. Agora, com algumas diferenças. Então, por exemplo, na crise de 29, o João vai falar já, a gente tem talvez uma crítica maior à questão, para muitos, né, alguns também são contrários a essa ideia, né, alguns liberais, mas para alguns ali foi uma crise de superprodução, uma crise talvez do próprio modelo ali fordista, que é um modelo tipicamente estadunidense, o próprio Ford, né, era estadunidense. Então, um modelo talvez ali de grandes estoques, que não foi acompanhado por um certo consumo, aquela coisa toda que a gente vai já falar sobre isso. Já na crise de 2008, é interessante deixar bem claro que ela é uma crise que se inicia ali dentro daquele chamado capitalismo financeiro, naquele mercado subprime, que o pessoal chamava de hipotecas podres ali, né? Então, com um nível de risco ali altíssimo, pelo menos alguns achavam que não, porque o cara coloca a casa dele como garantia e tal, não tem como dar errado, isso já vinha sendo feito nos Estados Unidos há muito tempo. Aliás, vai um filme bacana que é aquele A Grande Aposta, que você encontra, um filme que é... também Inside Job, né? Trabalho interno. Trabalho interno. Grande Aposta é muito interessante. Tem umas sacadas legais, tem é um humor bem pesado, bem ácido, e é baseado numa história real de uma galera... que apoia contra o sistema. Ele meio que apoia contra a economia americana, aposta contra que a galera fica assim... Você está apostando contra? Não se trata disso. Se trata daquele negócio. Eu estou vendo aqui que vai ter uma oportunidade, né? Muito dinheiro inicialmente. E a galera achando que ele era louco. Ele administrava, tipo aqueles fundos de pensão, né? Aquela coisa, todo o dinheiro da galera, né? Para investir. E ele vendo ali algo que nem todo mundo estava vendo, né? Tinha uma galera ali nos Estados Unidos, uma galera pequena, mas que, pelo menos no filme é contado assim, é baseado em fatos reais. E ele vai vendo aquilo ali e ele, cara, eu vou apostar que isso aí vai dar errado. E até às vezes alguns chamam dele de antipatriota, porque dizendo assim, não é antipatriota, é aquele negócio, enquanto um chora, o outro vende lenço. Na crise não é isso? Então ele viu a oportunidade. Aí ele pegou e disse assim, vamos apostar aí contra o sistema. E apostou certo. Então é um filme que tem uma sacada legal, acho que vale a pena dar uma assistida ali, você encontra nesses canais aí de streaming, essas plataformas. Vamos de novo, galera, A Grande Aposta. Mas a gente vai falar já sobre isso. Uma nota aí. Com o Gosling, salvo engano. Brad Pitt tá também. O Christian Bale também está, que ele é justamente o personagem central. Sim. O personagem central. Exato. É muito bom assistir. Também assisto Trabalho Interno, né? Que, salvo engano, o Matt Damon, ele é o narrador do Inside Job, né? Trabalho Interno, explicando a crise de 2008. E, nossa, tem vários outros documentários ou filmes que trabalham sobre essa temática, que é muito importante. Vamos aqui começar pela crise de 29. Nossa Senhora, tem tanta coisa que se pode ser falado sobre a crise de 29. Vamos só lembrar a década de 20. O que é a década de 20? A década do American Way of Life. Né? O que seria esse American Way of Life? Ele tem alguns pilares, João. Quais são os pilares? Religião, tem que ser cristão. É uma sociedade eminentemente cristã. Outro pilar, família. Outro pilar, nacionalismo, claro. E olha só, então nós temos o nacionalismo, nós temos
a família, nós temos Deus e nós temos o consumo. O consumo era um símbolo. E aí, do ponto de vista econômico, nós temos uma euforia que vai até 28. 28 já apresenta alguns probleminhas e 29 explode. Nós temos vários probleminhas. Do ponto de vista das relações sociais, há um conservadorismo muito grande. Por exemplo, é a época da lei seca. A lei seca que nós já escutamos. Nós que gostamos de Peaky Blinders, né? Nós gostamos. Tu gosta, João? Peaky Blinders? Gosto sim. Eu não posso falar. Aqui é Peaky Blinders. Eu nunca assisti, mas tudo bem. Eu vou assistir. Aqui é Peaky Blinders, eu não posso falar o restante que fala. O Arthur, principalmente, fala. Adoro Peaky Blinders. Há uma temporada que fala sobre a crise de 29, não sei se é a quarta ou é a quinta temporada, que justamente o Michael perde boa parte do dinheiro da família apostando. Então, se você for olhar, o Tommy ganha, a família Shelby ganha muito dinheiro fabricando bebidas alcoólicas e vendendo nos Estados Unidos, utilizando rotas alternativas para que chegue lá. Também você pode ver filme que fala sobre essa década de 20, um pouco, Lendas da Paixão, que não fala só sobre a década de 20, Brad Pitt bem novo, etc. Ele está cada vez mais revelando a idade, né? Demais. Não importa, não, eu gosto de Demais. O outro vai falar de Lagoa Azul. Não assistiu não, ele. Com A meninada nem sabe o que é com isso. a Brooke Shields e depois com a Eita, Mila aí. Djokovic, cara. Ele já tinha, Que faz ele já tinha uns Resident 20 anos na primeira versão Na do Top primeira Gun, né? versão. Aí olha Top só, Gun. cara, então onde eu quero chegar? Top Gun ele tinha 30, né? Na primeira versão. Assisti ontem no cinema, ó. Take My Breath Away. Cara, assisti ontem no cinema, ó. O Maverick. Rapaz. Vale a Ontem, pena? madrugada, 10h05. Entrei no Iguatemi 10 horas pra não pagar estacionamento, claro. Olha só. Cara, Contra o Caramba. capitalismo. não é porque eu cheguei bem de cima da hora por causa de questões em casa e quando cheguei Uhum, tá. 9h59, eu, por um minuto, fiquei um minuto esperando lá. Uhum. Aí eu entrei, assisti. É porque o Maverick já tinha assistido de forma alternativa. Só que eu, como sou um cara honesto, queria o cinema colocar mais dinheiro para poder ultrapassar 1 bilhão. Já ultrapassou, na verdade. Tá tentando se livrar dos costumes. Aí, olha É, só. olha aí. Cara, é porque a TV a cabo da internet da Aerolândia é legal. Cara, então, a década de 20. Há esse conservadorismo social com a lei seca, porque o álcool corrompe a Al alma. Capone pega essa época aí? A máfia dessa época, A década máfia, de né? 20. A sociedade americana, de maneira geral, é muito conservadora, né? É engraçado. Tem uma esse- parte. Tem que olhar, por exemplo. Tem que olhar, tem uma por parte exemplo. muito conservadora. Tem uma parte, mas. Cuidado quando você vai em São Francisco, aí não. A New Orleans. Aí- São grandes. Aí você vai no. Vai a Nova Mas York. aí- Vai a New Orleans. Eu vou te citar aqui, na minha visão É Miami? ignorante, né? Mas, tipo assim, você tá. É como se comparar Nova York a Londres. O Uma coisa Brexit não cosmopolita. ganhou Não, lá, não ganha. Não ganhou. É. Mas você vai pro interior, Sim. cara, o pessoal. As é grandes muito- cidades inglesas, né? O Brexit perdeu, né? A saída perdeu. É dizer, Liverpool ali, você vai, Manchester, você vai, Londres. Então, até a questão da idade também. O pessoal mais velho, geralmente Mais votou velho. a favor. Pessoal, cara, mas cada um na sua conveniência também. É bom deixar bem claro, né? Não é uma crítica, cada um na sua conveniência. Aí lá. assim, né? Lá vai eu, né, chato. Eu quero falar sobre isso também. Na década de 20. Aí nós temos um colapso, como o Rafael falou. Um colapso por causa do modelo mesmo de produção e estocando. Produção e estocando sem estudar adequadamente o mercado para ver o que o mercado iria ou não precisar daquele produto. Que o toyotismo, que é uma tentativa justamente de contornar isso, é pós-crise de 29. Então, mais forte pós-Segunda Guerra É, Mundial. pós-Segunda Guerra. A gente coloca até o toyotismo, ele muito forte a partir de 1970. Mais então, ainda, né? ele demora um tempo ainda para tentar Claro. tirar ali, que é o pós-fordismo que a gente chama, né, também. tu imagina só o colapso em 29 nos Estados Unidos, que se espalhou para o mundo, se espalhou para o Brasil. Aqui no Brasil, inclusive, contribuiu para a subida de Getúlio Vargas ao poder, que a gente vai falar muito no curso de férias sobre ele. E o Enem cobra muito, os vestibulares cobram muito. Você vai ver uma crise em democracias que eram bem jovens, porque pós Primeira Guerra Mundial houve uma tentativa de implementar uma república democrática na Alemanha, que é a República de Weimar, que inclusive já tinha direitos sociais, né, direitos humanos, como eu já falei, de segunda geração. Você imagina só uma tentativa de implementar democracias ou amadurecer algumas outras. O que acontece? De democracia amadurecida, só a norte-americana e a inglesa. A brasileira, professor. A brasileira amadurecida, piada. Aí imagina só. Aí imagina. Aí imagina só, essas democracias ainda jovens ou tentando amadurecer vão sofrer um colapso.
é uma crise do liberalismo econômico, é uma crise das democracias. Isso abre espaço por quê, Gama? Para a ascensão de regimes autoritários, regimes fascistas, regimes nazistas. É interessante você fazer essa comparação, que não é igual, com hoje em dia, com a crise de várias democracias e a ascensão de governos extremamente autoritários e simpatizantes de regimes nazifascistas. Né? Interessante. Ainda bem que estamos distantes disso. E aí, lembrar, a gente acabou de ter eleição na França. Quase, hein, que eleição na França, quase de novo que Le Pen, a família Le Pen chega ao poder. Então, assim, a Europa também caminha um pouco para isso, né? Ou caminha muito para isso, como você colocou. Esses governos aí autoritários, ou tentativas, né, de candidatos aí com viés autoritário. Turquia, Hungria. Hungria. Então, sempre muito complicado isso aí. João, você falou da crise de 29, lembrando que nosso maior produto naquela época era o café, né? Sim. Aqui no Brasil. E o nosso grande comprador, mercado estadunidense, né? Eu costumo colocar que a indústria brasileira, ela é filha do café ali, como a gente fala, né? Então, o café no auge potencializou ali ganho de capital, imigrantes para o Brasil, infraestrutura para o café, e que depois, na crise de 29, com a subida do Vargas através de golpe, né? Que ele não foi eleito, é bom deixar isso bem claro, a gente tem um período de forte industrialização, sobretudo a partir do Estado Novo ali. Sim. Então, essa questão também da crise de 29, ela tem total relação com o processo de industrialização no Brasil. Porque aquele capital... O dinheiro veio para industrializar o Brasil. A gente fala assim, João... A nossa água chegou. Se a pessoa que invadiu o primeiro take aqui quiser entrar, vocês vão conhecer agora quem fez sua aposta, né? Não, você tem que vir por aqui agora, sem passar. Servidor, né? Isso. Samurai. Ó, e só tem uma outra coisa. Vem cá dar um tchauzinho pra galera. Só tem outra coisa, viu? Aí lá vai, como historiador e chato que eu sou, veio do café. Pode dizer que tu é chato, cara, tu é legal. Veio do café, mas veio também da nossa política externa. Foi o primeiro momento da história do Brasil que deve servir de exemplo para outros governos, que a política externa foi realmente utilizada para enriquecimento nacional. Foi o primeiro momento, certo? Vargas e Oswaldo Aranha e o Ministério das Relações Exteriores, de uma forma geral, Itamaraty, que historicamente é tão fantástico, apesar de alguns momentos na história que eu não posso entrar em polêmicas aqui, deixa eu olhar para cima. Não, gente, palmas. Olha aí. No top não. Muito bem. Só não tem pro João Paulo, ó. Não, porque eu já trouxe aqui. Galera, trouxe para mim também. Então, a nossa política externa, assim, eu explico muito para os alunos, que é a política pendular, né? Como o Vargas soube jogar com a Alemanha e com os Estados Unidos. Exemplo histórico. Quando há dois grandes players mundiais, poderosos economicamente, poderosos militarmente, que têm uma rixa, uma rivalidade, o que é interessante? Não se alinhar automaticamente a nenhum dos lados logo. Você tenta aproveitar o que os dois lados podem ofertar para o Brasil. O Brasil parece que é meio especialista nisso, né? Só que eu acho que hoje está pisando um pouco na bola, porque se vocês perceberem, quem são as duas maiores economias do mundo? Deixa eu beber água. Estados Unidos e China. Mas é que hoje... Quem é nosso maior parceiro econômico desde 2008? China. Mas quem foi durante mais de 50 anos? Estados Unidos. Então hoje seria interessante uma lógica de você, olha, vamos tentar aqui um e outro, você tirar proveito como você está colocando. Né? Embora, claro, estabelecendo um pensamento nosso. Tem gente que diz, não, tem que se alinhar. Acho que tem alguém falando Tem que se alinhar. Tem que se alinhar. Olha aí, estão vendendo aqui. Eu de limão por 5. Eu me sentindo. Será que alguém está escutando aí? Em casa, não dá para escutar? Eu vou dar uma de Faustão aqui, quem sabe fazer ao vivo, né? Então, ainda existe a galera passando aí. Isso é legal. Oferecendo, isso é bacana demais. De porta em porta, ele Mas eu acho legal porque é ganhar a vida. Kátia, vê lá o que tem de bom. Olha, cara, tem limão, tem mamão. Que tipo de comércio é esse? Olha aí, João. Abacaxi, setor terciário, né? Setor, vai lá. Setor Olha, terciário. banana 3 por R$1. Traga a vasilha, traga a vasilha. Olha, biscate, eu acho que isso né? era uma Mas passava de porta em porta, você tinha nosso podcast. A concorrência já enlouquecida já. Enlouquecida. Os verdinhos, os azulzinhos, os pretinhos, Como diz a nossa os súmula, lilazinhos, os não tem branquinhos, regra, todos. coisa. Vamos lá.
E aí, João, na crise de 29, então, a gente tem essa questão. Eu vou fazer um paralelo com a de 2008, que é agora, né? Pode fazer, se deixar eu falo todo o podcast só para 29. Eu estava colocando o capitalismo financeiro, né? Só lembrar para o nosso alunado que você tem ali o capitalismo comercial, que a gente fala, depois um capitalismo industrial, um financeiro, e há quem fale hoje em capitalismo informacional, beleza. Me lembrou também de uma questão, que ali, não sei se é de história, se é de geografia, o que é aquilo ali no Enem, que pergunta qual é o nome dessa política de industrialização, o modelo, né? Trazido pelo Vargas, que é a velha e boa substituição de importações. E tem tudo a ver com a crise de 29. Eu já vi questão que falava modelos de substituição de importação ou de diversificação diversificação de produção. Como De produção. Porque o Brasil vai. No primeiro surto industrial, lembra, Gama? 14, 18, Venceslau Braz. O Brasil tem um modelo de substituição, importação e diversificação da produção. E pega a Primeira Guerra Mundial, né? Exatamente. Exato, né? É porque a guerra favorece isso, né? Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, ela favorece esse modelo, gente, de substituição de importações. Aí, cuidado. Não vai confundir não com aquele modelo adotado pelos tigres asiáticos ali na década de 60, que é aquele modelo que é diferente do nosso. O nosso é substituir aquilo que antes a gente importava, passar a produzir aqui dentro, não é isso? Então, se antes você comprava, por exemplo, uma panela, sei lá, da indústria francesa, eu vou produzir essa panela aqui dentro do Brasil. Isso aí é a chamada política de substituição de importações. O modelo sul-coreano ali, chinês, foi muito baseado, a China, claro, não é um tigre asiático, mas muito baseado naquela ideia de plataforma de exportação. Olha como é diferente. O que é a plataforma de exportação? Eu vou para produzir ali, para aproveitar ali, talvez mão de obra barata, infraestrutura, menores impostos, menor burocracia, e eu tiro aquele produto e levo para vender onde? Em outro mercado. Olha que interessante, um paralelo entre substituição de importações, que foi o nosso, com o modelo lá dos tigres asiáticos e também o modelo chinês, baseado mais numa plataforma de exportação. Então fica essa dica também bacana aí para os meninos. Show de bola. E concluindo, né? Já. Naquele momento que a gente diz, não falei, que é rápido. Cara, podcast, a gente fica viciado. Eu tenho a impressão que eu vou ter dois vícios aqui, um de falar do meu, falar da minha área, da biologia, que eu amo tanto, né? E o vício de ficar ouvindo vocês, porque, cara, maravilhoso. Só que eu digo muito, viu, João? Se eu não fosse professor de biologia, eu era de história. E eu de biologia, cara. É sério isso? Não, sério. Sério, tem uma relação. Assim, dois aí, quando eu alguma fui coisa no passado, olha aí. Não, velho, eu adoro história. Eu errei uma questão de história de 15 e ruim de biologia. Eu adoro Agora tem quem não gosta de história. Eu Mas era- o que aparece aqui é eu tive e um aluno. professores, E um eu dos aprendi grandes em- intelectuais que eu admiro é um cara chamado Edgar Morin, que é um Esse- biohistoriador. Esse aí eu tenho que conhecer, É não um conhecia. biohistoriador. E Historiador eu biólogo. sou viciado na história do Brasil inteiro, pra você ter uma ideia. Adoro acompanhar Tu é monarquista? tudo que aconteceu. Cara, eu confesso que se hoje tivesse... Porque talvez eu não votasse mais em monarquia, nem nada. Na época que eu fui plebiscito, eu era criança e tudo. 93 criança. Mas... 18 anos, pô. Já fiz o cálculo. Mentiroso. Não Votou a favor da monarquia. Inclusive, um dos monarquistas mais famosos do Brasil se chama José Murilo de Carvalho, intelectual de profunda envergadura, direto cobrado vestibular. Eu aposto meu salário que se você sai procurando na internet, você vai encontrar pelo menos 100 Eu questões. vou querer essas dicas aí. 100 questões. Eu só não dele. consigo entender o que o Dom Bertrand diz. O resto tá tudo... Ele entregou, ele devolveu a medalha da Biblioteca Nacional agora, ele relegou porque ele não aceita que pessoa que não tenha qualificação intelectual e só por ato político receba essa medalha. Fantástico. E ele é monarquista. Pronto, então são dessas coisas aí Fantástico. que eu sabe, tem um modelo bacana para falar, para gostar do Brasil Império, na figura de Dom Pedro II, principalmente. Do primeiro nem tanto. Né? O O primeiro primeiro não dá para O se segundo eu sou basear. admirador dele também. Do segundo... Você gosta de fantástico. Império, então você gosta do Bonifácio. Sim. Meus alunos vão rir aí, porque o que eu coloco de questão de Bonifácio quando cai o primeiro reinado, Cara, porque ele é um dos maiores intelectuais. o mentor intelectual do Brasil. O cara Tá ligado? O que tem no celular da gente que tá ligado a ele? Lítio. Lítio, A bateria lítio ou eu tô enganado? Sim. Eu acredito que Procura depois aí quem é que tá por trás O do lítio é a bola da vez, cara. show de Olha bola. aqui. O lítio interessante, vai falando uma coisa, puxa para a biologia. O lítio foi uma das salvações para alguns tratamentos também, ligados a transtornos mentais e tal. Também Sim, não sabia. psiquiatra. sim. Sim. O lítio, ele tem um grande uso hoje, e aí a gente vai... Joga aí na Cara, internet, carbolítio. Você vê Cara, que você vai- o lítio, tanto a indústria farmacêutica, como a questão dessas baterias de Tecnologia. carro, celular, tecnologia. Bolívia hoje tem uma das maiores reservas lá no Salado Uyuni, que é aquele deserto de sal e tal.
E talvez por isso até muita gente não entendeu uma piada. Uma vez eu visitei o deserto do Atacama e lá tem uma parte que é um salar. Salar de Atacama e tem extração de lítio. Geralmente você vai achar lítio quando tem esses desertos de sal, que a gente chama de salar. Né? Salar do Atacama, salar do Homem Morto na Argentina, salar do Uyuni na Bolívia, enfim. E aí até o Elon Musk, olha aí, tem um Twitter que depois parece que ele apagou, não sei como é que vem, que ele disse, vamos dar um golpe em quem a gente quiser, falando das eleições na Bolívia, porque ele tinha profundo interesse com os carros da Tesla nessa questão do lítio boliviano. Então, se você coloca algum presidente lá que vá contra os interesses de uma empresa como essa e tal, ele pegou e cometeu essa gafe aí, ou que foi tem, você só digita agora, dá um Google que aparece Elon Musk e tem o Twitter. Vamos dar um golpe em quem a gente quiser. E ele associando essa questão do lítio. Mas, enfim, e entra essa questão da saúde aí também mental. E olha, você falou do lítio, buscando lá atrás Bonifácio. Puxa para hoje, puxa para a biologia. Olha a nossa pobreza aí. Interessante. Estava eu em Nova York, né? Fui conhecer a sede da ONU. Desci errado, eu sempre desci errado no metrô, eu sou péssimo de jogar. Normal. Aí, lá estava uma pista de patins no gelo, comprei um cafezinho, tomando um cafezinho. Aí eu sei que tem uma estátua do Bonifácio. Ontem eu estava querendo procurar, estava chovendo muito. Hoje não está. Deixa eu procurar. Quando eu coloquei, estava na praça que eu estava, era a estátua do Bonifácio. Estátua do José Bonifácio em Nova York. Aqui no Ceará a gente sabe nem quem ele é. É verdade. É lamentável. E é isso, né? Mas, cara, legal. Bicho, fascinante. A gente tem assunto aí para muita coisa. Até me veio na cabeça agora uma coisa que desapareceu aqui. Eu ia falar de mais alguma coisa também. Essas viagens são fantásticas para a gente trazer temas a debate aqui. Nossa, a gente pode fazer professores e viagens. Nossas viagens. Eu nessa viagem aí, quero só complementar, ninguém entendeu a piada que o guia fez. Por quê? Ele pegou e disse assim, a gente passou e viu uma indústria de extração de lítio. E ele pegou e falou assim, reza a lenda que aqui, claro, isso num portunhol, né, que o cara lá era chileno, e tal, ele disse assim, reza a lenda que nós somos um dos povos mais felizes do mundo. Ninguém entendeu a piada. Eu entendi pela associação que a gente faz entre a indústria farmacêutica e a questão do lítio nesses tratamentos aí. Aqui, e ninguém tinha entendido, óbvio, né? Aqui pro sobrenome da família, né? A gente hoje paga mal pau o mundo inteiro para Elon Musk. Sim. E carro elétrico, e nosso carro elétrico na década de 70 estava pronto. O GEL tinha um projeto aí bacana. Tinha um carrinho pequenininho, né? Se eu não me engano, Itaipu. O nome da hidrelétrica, né? O nome da hidrelétrica. Vale a pena ir dar uma olhada e pesquisar. Ajudou. Destruíram a nossa indústria automobil. Collor destruiu muitos sonhos de infância meu também. Eu era Collor. Eu ficava com uma criança com uma bandeirinha na mão, camisa do Collor, sei lá, fantasia. Dois L's, um amarelo, Salvador Karateca lá que ele tinha. Galera, símbolo sexual, por isso tu gostou dele também. Porque você lembra que era colocado como símbolo sexual. Ele correndo de sunga na praia. Talvez fosse uma boa inspiração para a minha mãe disse que votou nele porque ele era bonito. Olha aí. Minha mãe não votou nele. Ele inspirava. Poxa vida. Que operário é para admirar. Vamos lá. Minha mãe não votou nele. Votou no outro. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Nosso tempo já está mais do que estourado, mas quando estoura o tempo é bom. É sinal de que o bate-papo foi legal, fluiu, bacana. Já fica o convite aí para agosto. A gente está de volta aqui gravando. Não sei se tem outro aqui na programação, não me lembro agora, mas se tiver, melhor ainda. Porque é muito bom esse tipo de conversa, esse bate-papo, esse aprendizado leve que a gente teve aqui, não é isso? E eu quero aqui fazer um convite para o Gama, aqui em público, para poder já se comprometer. Quero fazer um evento com o Gama envolvendo momentos históricos para o segundo semestre. A Kátia tem que falar o sim, certo? A Kátia já deu sim. O Gama deu sim. Sim. Se depois se não houver, é porque teve censura aí. Ou aí vai. Tá? Só quero logo amarrar, porque tem um projeto aí para te apresentar. Gama, seus considerações. Moçada, foi show de bola. Felizão aqui, eu adoro essa ideia do podcast, tanto eu gosto de escutar, eu sou fã, como eu sou fã também de gravar, dessa possibilidade aqui. E eu acho legal porque é um bate-papo que vai fluindo, vai descontraindo, e as possibilidades são gigantescas. Olha, isso aqui a gente pode jogar umas imagens aqui, joga uns slides aqui, a gente pode comentar uma questão, que a gente pode trazer também umas coisas mais, falar de filmes. Pode, claro. A gente faz um podcast aí de filmes, na história, na geografia. A ideia é essa, que é aquela coisa bem fechada, conteudista. Deixa para a sala de aula aqui. A gente pode pegar temas para descontrair, a gente pode fazer uma parte bacana, trabalhar músicas, pode trabalhar aspectos culturais, tanta coisa. Sabe qual é o nome do podcast?
altas ideias. É por isso que É. quem vem aqui acaba tendo muita ideia boa, muita ideia Rapaz, bacana. pessoal, vai um fluindo. prazer imenso estar aqui. Olha só como nós gostamos do que fazemos e gostamos mais ainda de vocês. Em pleno julho, férias, estamos aqui, certo? Contribuindo, tentando ajudar o máximo possível. Então, um prazer estar com você, Rafael Gama, certo? Muitas lutas ao lado, né? Quem foi que falou que numa guerra importa mais quem está ao seu lado do que a própria guerra? Cara, eu ouvi Acho que é o isso ontem. Hemingway. Ouviu isso ontem? Eu ouvi Eu isso não ontem. sei, eu acredito, assim, não sei se é o Ernest Hemingway. Não. Não É lembro outro agora. nome. É um poeta Não, americano. não lembro agora. É um escritor americano. que Não, fala já isso. vou pesquisar. Procure, por isso. favor, cara, senão o meu toque não deixa, não. Na guerra importa mais quem está ao seu lado do que a própria guerra. Eu preciso disso agora, antes de dar o adeus. Eu tenho um toque, o pessoal sabe disso. Muita satisfação de estar ao seu lado, viu? João Gugel. Obrigado. João Gugel. Obrigado. João Gugel. Muita honra. João Gugel. E é isso, Então, vamos ficar é por isso, aqui. pessoal. Um grande abraço. Valeu, moçada. E meu Abraço. toque, Aproveitem aí agora. o julho, as férias aí também, moçada. Descansem, mas Descansem. descansem. Sempre tendo... E eu vou pra casa jogar aquele FIFAzinho, que agora eu tô com Portugal, eu tô com um esquema que eu tô almoçar bem agora no FIFA 2022. Vou Então, fisioterapia. vamos tomar um café. Vambora. Você que falou em café no meio do podcast, quase me Ontem mata. inaugurou a minha Vamos máquina que vamos. expressa na minha casa. ó. Ô, rapaz. Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês. Amanhã temos mais podcast, tá certo? Quando eu falo amanhã, na sequência desse, porque vai ficar gravado, vai ficar aí no nosso YouTube do Colégio Antares. Não deixa de conferir sempre os nossos podcasts. Dá a tua contribuição, dizendo lá o que é que você achou, o que é que pode melhorar, porque a gente está aqui para melhorar sempre. Nós somos, né, como diz o Mário Sérgio Portela, perfeito é feito até o fim. Não tem nenhum de nós aqui perto do fim. Quero crer e creio nisso. Tá bom? Estamos sempre aqui em busca de uma excelência. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.